E eu fiquei pensando, o que faz alguém não saber quem ele mesmo é, mas ao mesmo tempo ter tanta opinião sobre as outras pessoas? Então eu fui buscar na Bíblia, né? Não sabia de todos os temas, por isso eu não abordei todos, mas eu acho que pelo menos alguns desses temas eu vou conseguir abordar. Eu peguei como exemplo a vida de Abraão, um homem de Deus que com o tempo descobriu quem era, o que veio fazer e por que veio fazer. Então, se algum irmão quiser me acompanhar, eu vou ler Gênesis 12. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Aqui nós temos algumas definições, logo que Abraão começou o ministério, e uma dessas definições é povo. Deus nos chamou para ser povo, o povo de Deus. E eu trouxe aqui um paralelo, Salmo 100, versículo 3, está escrito assim: sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E também em Salmos 95, versículo 7, porque Ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Então, a primeira noção que a gente tem de um povo é um povo diferente, um povo com a própria cultura, um povo que não tem vergonha de ser quem é, um povo que tem rei, um povo que ama esse rei, um povo que faria qualquer coisa por esse rei. Amém. Eu não faço qualquer coisa pelo meu rei, eu faço qualquer coisa pelo meu general. Amém. Alguém mais pode dizer isso? Amém. Me capacita, Jesus. Agora, Gênesis 12, versículo 8. E moveu-se dali a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui a gente pode encontrar mais uma definição presente na vida de Abraão. Por onde esse homem passava, ele louvava o Senhor. Aleluia. Eu sou adorador. Obrigada, eu fico, Jesus. às vezes, muito impressionado em como o mundo consegue colocar uma pressão tamanha na nossa vida e a gente tem vergonha de adorar o nosso rei, a gente tem vergonha de ser povo. Mas Deus nos escolheu, Ele nos fez um objetivo. Quem eu sou adorador. O que eu vim fazer? Eu vim adorar a Deus. Amém. Eu vim hoje na casa de adoração oferecer louvores a Deus. Amém. A gente cantou, mas louvores não é só adoração, não é só hinos. Louvores é a nossa vida agindo conforme a vontade de Deus. É mesmo. No centro da vontade de Deus. Aleluia. A gente dando a nossa vida como um sacrifício vivo nas mãos de Deus. Amém. Eu sou um homem que louva a Deus. Amém. Gênesis 3, versículo 4. Até o lugar do altar que antes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Às vezes a gente cai, às vezes a gente tropeça, mas é sempre uma chance, é sempre recomeço. Deus, Ele veio à terra para provar que a gente tem como voltar, a gente tem como recuperar o que a gente perdeu. Então, se em algum momento da sua vida você tropeçar e esquecer que você é um adorador, se você tropeçar e esquecer que você é povo de Deus, você sempre pode voltar ao lugar do altar e ali oferecer sacrifício mais uma vez a Deus. Amém. Aleluia, obrigada, Senhor. Novamente eu fui no Novo Testamento buscar um apoio e eu achei aqui em Efésios 1:12. Efésios 1:12 diz assim: com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós que primeiros esperamos em Cristo. Eita, Amém. aleluia. Eu achei também em Filipenses 1, versículo 11. Cheios de fruto da justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Aí eu busquei uma terceira característica de Abraão na sua vida. Está em Gênesis 17, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aleluia. Essa é a frase mais difícil que a gente pode encontrar em toda a Bíblia, ser perfeito. Algo que era tão simples no jardim do Éden, quando nós pegamos, a gente tornou isso um desafio quase inatingível. Mas Deus veio, lavou os nossos pecados, nos deu uma chance de recomeço. Lavou os nossos pecados, jogou eles para trás
atrás e jogou no mar do esquecimento, e agora nós podemos ser perfeitos em Deus. Nós agora somos filhos de Deus, nós somos amigos de Deus, e nós podemos ser perfeitos para Deus. Agora vamos abrir em Efésios 1, versículo 4. Aleluia. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aqui, caridade é bastante interpretado como amor. E esse amor, a gente não ama em segredo, a gente não faz as coisas em segredo. O amor não vai só estar dentro do nosso coração. Como eu vou saber que você ama Deus? Como eu vou saber que você me ama ou ama qualquer outra pessoa sem atitudes? Deus preza muito as nossas atitudes. E é por isso que temos em 1 Pedro 2, versículo 9, outro versículo falando sobre isso. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anuncieis, geração santa. Meu Deus, quanta coisa a gente pode achar em um só versículo. Eu fiquei muito impressionado, eu estava procurando bastante, e a Fernanda também me ajudou a achar alguns versículos chaves. E que em 1 Pedro 2,9 Deus diz: mas vós sois nação santa. A santidade é a separação. A gente estabeleceu uma divisória e veio do lado de Deus. A gente resolveu que nós éramos povo de Deus. A gente não quer mais ficar escondido atrás de alguma coisa, atrás de algum princípio, atrás de um preconceito, atrás de um medo. A gente tem que erguer a bandeira. Jeová Nissi está entre nós, nós erguemos a bandeira. Ele quer que nós digamos com certeza e com alta voz: eu sou soldado de Cristo, eu sou casa de Deus. Meu Deus! Glória a Deus! Eu adoro esse meu Deus com a minha vida, eu adoro esse meu Deus com santidade, eu adoro esse Deus não só com o meu coração, eu adoro Ele com as minhas roupas, eu adoro meu Deus com o que eu faço, eu adoro meu Deus com o que eu louvo, eu adoro meu Deus com o que eu amo, eu adoro meu Deus com o que eu ando, eu adoro meu Deus dando meu sábado à noite para Ele, eu adoro meu Deus dando domingo à noite para Ele, eu adoro meu Deus dando quarta-feira à noite para Ele, eu adoro a Deus dando minha vida para Ele. Se Ele teve a capacidade de, sendo Deus, dar a vida dele para mim, porque eu não posso fazer a mesma coisa? Ele viveu muitos anos nessa terra, em um momento de um turbilhão social, em um momento de desconfiança, em um momento de medo. A repressão romana estava muito forte sobre os judeus. A elite romana queria agradar a elite judaica para que eles se submetessem ao poder deles. E, meu Deus, é a mesma coisa entre nós. Como o império das trevas ele está sobre a nossa vida, ele está subjugando as pessoas que já foram os nossos maiores ícones. Meu Cada Deus! dia a gente ouve uma notícia de mais uma pessoa que caiu, mais uma pessoa mesmo, que tropeçou, misericórdia, Jesus. mais uma das colunas que ruiu. Mas nós também sabemos que vem Jesus, vem Messias, ele pode revolucionar a nossa vida, ele pode marcar o mundo, a gente poder ser chamado filho de Deus, amigo de Deus, povo de Deus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Atos 1:8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí entra a parte de ser casa de Deus, a importância de termos o Espírito Santo na nossa vida. Uma vez que o Espírito Santo está na nossa vida, é muito mais fácil e faz muito mais sentido nós erguermos a bandeira de Deus. E aqui acaba a vida de Abraão. Tudo que Abraão pôde fazer, pôde construir, pôde representar para nós, acaba aqui. Ele foi o pai da fé, ele foi uma das maiores figuras de toda a história. Só que a gente ainda tem mais uma coisa. A gente ainda tem mais uma característica que Abraão não pôde nem sonhar em ter. Ele era amigo de Deus e ele viu Deus e ele falava com Deus com voz audível, mas ele nunca pôde nem sonhar em ser chamado filho de Deus. Meu Deus. João 1, capítulo 12. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. João, capítulo 12, diz assim:
Aleluia. crê em seu nome. Nós, os que possuímos o nome de Deus, a marca de Deus na nossa vida, nós que reconhecemos que o meu Jesus na cruz é o meu Deus, nós que sabemos tudo que Ele representa para nós, e qual foi o tamanho do sacrifício dele, para Ele vir aqui, viver na terra, e morrer na terra por nós, podemos ser chamados filhos de Deus. Ele nos deu esse poder, o verbo que se fez carne entre nós, agora morre para nos dar o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós não somos um povinho, nós não somos alguém excluído, alguém que está lá no canto, nós somos filhos de Deus. Nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. E isso me tocou muito quando a gente foi lá no congresso de jovens. A gente tem que ter Deus e comunhão com Deus e proximidade com Deus a tal ponto que as pessoas vejam na nossa vida, não um crente lá no canto, mas sim uma bandeira a ser erguida,